Tudo bem? Você já agradeceu hoje por alguma pequena vitória que você teve? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tava pensando sobre as provas que a gente tem, que todo mundo passa. Não existe um ser humano que vive nesse mundo que não passa por alguma prova em algum momento. Nunca são iguais, né, uns dos outros, mas sempre tem uma prova. E às vezes o que é prova para o outro, pra gente parece uma coisa super simples, mas para o outro é uma prova. Aquilo pode estar sendo agressivo emocionalmente para ele? Pode. Pode estar sendo insuportável, quase insuportável. Pode. E a gente pode olhar, às vezes, uma pessoa de fora assim, e falar assim: não, a vida dela é muito boa. Será? Eu acho que muitas vezes, quando a gente tem uma prova, a gente tem uma mania de fazer as seguintes perguntas ou afirmações: por que comigo? Isso não é justo. Eu não merecia. O que eu fiz de errado, né? E muitas vezes nada disso, não, muitas vezes não, sempre, né? Nada disso vai tirar você do seu lugar, desse lugar de provas. Nada disso vai tirar você da prova. Então eu acho que é muito mais eficiente a gente parar, olhar para aquilo e falar: o que que eu tenho que aprender com isso? Ah, é muito fácil falar. É muito fácil falar, será? Eu coloquei essa plaquinha nisso daqui, ó. Isso aqui é um, para quem sabe, para quem já usou isso aqui sabe que é uma almofada que você coloca para quando você tá com alguma coisa no cóccix, né? Você não consegue, dói muito e tal. Eu usei isso aqui por mais ou menos 2 anos, porque eu não aguentava ficar sentada, sem sentir dor, né? Eu passei por algo que eu tinha que passar, né? Mas que de fato não é explicado assim. Apareceu uma ferida muito doida na região do meu cóccix. E a dor era uma dor insuportável. E eu fiz tratamento com dermato e até a dermato tava meio perdida, porque nada estava resolvendo e estava só piorando. E por 4 meses eu senti uma dor que eu não consigo nem explicar. De tanto que doía, tinha dias que eu gritava. Eu saía daqui de casa, descia pro meu carro para gritar de dor. E aí eu fiquei perguntando essas coisas, eu fiquei falando essas coisas, por que comigo? Por que que isso tá acontecendo comigo? Eu não sei o que eu fiz, que injusto. E depois que eu entendi que isso não ia resolver nada, e que também eu não estava encontrando um tratamento, né, que estava resolvendo, eu fui pro outro lado, que eu acho que muita gente passa também, que é eu quis sair dessa vida, para não falar de outro jeito, né? Mas eu não fiz nada comigo. Eu conversei com Deus e pedi para ele: poxa, se é para eu ficar a vida inteira sentindo essa dor, me leva, porque eu não vou ser produtiva em nada. E aí eu fiquei por uma semana falando com Deus isso, e eu entendi que ele não ia me levar. Então, eu pedi para ele me mostrar o que eu tinha que aprender. E isso é uma história para outro vídeo. Eu estou escrevendo um livro sobre todo esse processo, que ainda não se encerrou, mas está se encerrando, graças a Deus. E só quem passou perto comigo é que entendeu, né? E entende o que eu passei. Mas a questão disso daqui, ó, é que em algum momento eu tava limpando aqui, né? Já há um tempo atrás eu tava limpando, aí eu olhei isso. E isso me deu uma alegria tão maravilhosa, porque já faz quase um ano que eu não preciso usar isso aqui para sentar, para dirigir, para ir em qualquer lugar. E eu me lembro que quando eu comecei a ficar sem isso aqui, eu esperei alguns dias para ver se eu realmente ia aguentar, né? E se tudo bem eu continuar não usando isso aqui. E quando eu percebi que realmente tinha passado essa etapa de eu usar isso aqui, eu agradeci muito a Deus. Então, muito, muito mesmo. A, a prova e a luta não tinha terminado. Mas essa coisinha aqui foi uma baita.
de uma pequena vitória no meio disso tudo. Então, às vezes a gente tem essa. A gente tem essa coisa humana de não conseguir olhar no processo, né? A gente olha o começo da prova, a gente olha o fim da prova, a gente não olha o processo. E se eu for falar a quantidade de coisas que eu aprendi, de pessoas que eu conheci, de caminhos que foram se abrindo nesse processo, eu fico aqui um dia inteiro falando. Então, para um pouquinho e olha pro processo que você tá passando, por pior que seja, e agradece. Ah, eu não tenho nada para agradecer. Tá, mas você tá acordando? Você tá conseguindo respirar, comer? Tá tendo uma cama para dormir? Então você tem. Você tem muita coisa para agradecer. Porque a gente sempre tende a comparar com alguém que tá acima, né? Que tá com tudo lindo, que não tá passando prova, mas na verdade ninguém tem que comparar com ninguém, né? Mas a gente tem que pensar nas pessoas que às vezes não tem nem metade do que a gente tem também. E eu acredito que a gratidão e que o pensamento positivo é uma coisa que atrai muitas coisas boas. E talvez se eu tivesse nesse processo que eu passei, sem ter esse pensamento, depois de um tempo, né, depois que eu consegui entender que era um processo que eu ia ter que passar mesmo, talvez se eu não tivesse tido esse pensamento, esse olhar, não teria sido tão suportável, tão, enfim, eu não teria aguentado, né? Então, essa coisa de agradecer eu sempre aprendi desde cedo na minha família e na igreja também. Enfim, eu acho que isso tem tudo a ver com a lei da atração. As pessoas, tem muita gente que vai falar assim, ah, lei da atração, coisa besta. Só a gente pensar que o negócio vai acontecer. Não, não é, gente. É muito mais complexo do que isso. É você realmente perceber que quando você se alinha às coisas, se você quer atrair uma coisa positiva, você tem que se alinhar às coisas positivas. Se você quer atrair uma mudança na sua vida, você tem que mudar a forma como você está vivendo, né? Então, se tá de um jeito que você não tá gostando e você tá sempre fazendo a mesma coisa, muda, né? Ah, eu não acredito nisso. Não precisa acreditar. É só testar. Você não tem nada para perder. Começa só agradecendo assim. Levantou da cama, agradece. Ah, eu consegui levantar, acordar, que bom. Cada alimento que você for comer, agradece. Dali um tempo você vai ver o tanto de portas que vai abrir na sua vida. Ah, mas eu não acredito em Deus. Não precisa. Não precisa. Eu acredito, né, em Deus acima de tudo, mas eu conheço pessoas que não acreditam, que são extremamente leves e que não acreditam também. Se você for parar para conversar com elas sobre lei da atração, também não acreditam. Mas elas são tão leves e positivas e vivem sorrindo e feliz e agradecendo pelas coisas que as coisas chegam, né? Então é isso. Eu queria só falar pra vocês isso porque eu acho muito importante. Eu tenho pessoas muito queridas que às vezes eu vejo que tá passando coisas que também estão meio, às vezes, não mudam, né? Aquilo tá sempre muito difícil. Eu acho que sempre tá na nossa mão. Até pra Deus vir e fazer uma mudança, um milagre, você tem que permitir. Você tem que convidar. Você tem que abrir, né? Então é isso. Vamos fazer uma associação final aqui, só para terminar esse vídeo. Se uma pessoa tem a solução para o seu problema e ela vem até a sua porta trazer essa solução, se você não for lá e não abrir a porta, essa pessoa não chega até você para entregar. É isso, né? Você tem que abrir a porta da gratidão, você tem que abrir a porta da leveza, da alegria com as pequenas coisas. E eu acho que eu vou contar várias das pequenas coisas que aconteceram na minha vida. Não hoje, eu vou fazer outros vídeos porque eu preciso colaborar para as pessoas entenderem. Porque eu acho que as pessoas olham de fora e acham que a minha vida é perfeita. E não é. Longe disso. E que bom que não é. Porque o tanto que eu aprendi e cresci é impressionante. Né? Talvez eu não teria crescido tanto e evoluído tanto espiritualmente, energeticamente, de caráter. Eu acho que não teria evoluído tanto se eu não tivesse tido esses processos, né?
Então, para encerrar, é isso. Eu tô passando, já vai completar uns 3 anos, e hoje não, nem se compara ao que foi, né, quando começou essa coisa, 3 anos atrás, e é incrível o quanto a gente percebe que a gente só é forte quando a gente precisa ser, a gente só sabe o quanto que a gente é forte quando a gente precisa ser, né? Tem um ditado assim, você só sabe que é forte quando ser forte é a sua única saída. A gente acha que não vai aguentar, mas a gente aguenta sim. Mas para um pouquinho, todo dia, desacelera, silencia sua mente, respira um pouco e conversa com você mesmo. E tenta pensar o que, que eu tenho que aprender com tudo isso. E é isso, gente. Então, não se esqueçam. Agradeça as pequenas vitórias. Beijos.